Olá, pessoal! Depois do cumprimento da penitência imposta por Padre Valentim, após a confissão das meninas por terem posto em dúvida as aparições, em poucos dias a Virgem voltou. Vem comigo! Os fenômenos continuaram, mas de forma diferente. Um novo período começava, o das locuções interiores. As locuções só se deram com 3 das meninas, Jacinta, Lora e Conchita, e aconteceram de março de 1963 a dezembro de 1964. Com elas, as aparições estavam suspensas, ao menos por hora. A partir de março, as aparições de Nossa Senhora foram substituídas. Pode parecer que era uma graça menor, logo veremos que não. A primeira locução da qual Conchita faz menção aconteceu em março de 1963, quando ela estava duvidando do milagre anunciado. Um dia, estando na minha casa, duvidando se haveria um milagre, ouvi uma voz que me dizia: Conchita, não duvide que meu filho fará o milagre. As locuções, desde então, aconteceram para Conchita e Marilói, ainda que não fossem tão frequentes como os êxtases no período anterior. A instrução das meninas continuou com elas. Algumas provinham de Jesus, mas geralmente eram de Nossa Senhora. Às vezes, sob a forma de longas confidências, as locuções sustentaram as pequeninas naquele obscuro período. Conchita sempre manifestou predileção pelas locuções. Eu senti essa voz em meu interior, mas tão claramente como se fosse com os ouvidos, e me deu uma paz e uma alegria tão profunda, maior do que com os êxtases. Parecia que a Virgem estava dentro de mim. A teologia mística embasa a forte intensidade da união mística. Como diz Santa Teresa, é um falar sem palavras, que é a linguagem da Pátria Celeste. No dia 3 de junho de 1963, a Virgem falou, revelando o evento muito concretamente, as circunstâncias do aviso e o prazo para o cumprimento dessa profecia. A locução se deu por ocasião da morte do Papa São João XXIII. Nesse dia 3 de junho, ao bater dos sinos, confirmando a esperada notícia da morte do idoso pontífice, os aldeões se reuniram na igreja para rezar por sua alma. Conchita estava com sua mãe e sua tia Maximina em casa, quando o toque fúnebre começou. Maximina transcreve a conversa que se seguiu entre Conchita e sua mãe. Aniceta, a mãe de Conchita, falou: Escuta, Conchita, estão tocando os sinos. Deve ser pelo Papa. Conchita respondeu: Com certeza. Agora só faltam 3 papas. A Virgem me disse: Então quer dizer que vai chegar o fim do mundo? A Virgem não me disse fim do mundo, mas fim dos tempos. Não é a mesma coisa? Sei lá. Albrecht Weber, um peregrino alemão presente na aldeia que mais tarde reuniria suas investigações e confidências no livro Garabandal, O Dedo de Deus, de 1993, estava na casa de Conchita quando sua mãe tentou interrogá-la voltando da igreja. Ele escreve: A mãe de Conchita estava visivelmente agitada. A jovem afirmou de novo que a Virgem disse que restavam apenas 3 papas, mas desta vez ela acrescentou que Nossa Senhora não contava um dos próximos papas. A menina explicou que a Virgem não levava em conta um deles porque governaria a igreja por muito pouco tempo. O dado sobre um papa cujo pontificado duraria muito pouco tempo representava uma nova profecia que, uma vez cumprida, seria mais um indício oferecido pela aparição. 15 anos mais tarde, a morte do Papa João Paulo I, em setembro de 1978, após um pontificado de apenas 33 dias, parece ter esclarecido este enigma. O Papa Emérito Bento XVI, sem se referir propriamente a Garabandal, expressou-se de forma absolutamente concordante com as aparições em 2016, quando lhe respondeu a perguntas do jornalista alemão Peter Siewald
que constam no livro O Último Testamento. O Senhor se vê como o último Papa de uma era antiga ou como o primeiro de uma nova era? Eu diria que estou entre duas épocas, como uma ponte, como uma espécie de vínculo entre dois mundos. Eu já não pertenço ao mundo antigo, mas o novo ainda não existe. A eleição do Papa Francisco seria talvez o sinal externo de uma mudança de época? Começa definitivamente com ele uma nova era? Só posteriormente se vê como os movimentos transcorrem. Por isso, eu não me atreveria a afirmar tal coisa agora, mas é evidente que a Igreja está saindo progressivamente do antigo sistema europeu de vida e, nessa mesma medida, adquirindo outra figura, de modo que nela vivem agora formas novas. Está em curso uma mudança de período histórico, mas ainda não sabemos a partir de que momento se poderá dizer que o novo começou. Certamente, em suas palavras, encontra-se uma interpretação de grande valor para uma expressão que permanecia sem explicação para muitos. Fim dos tempos. Está em curso uma mudança de período histórico. Essas moções internas fortaleceram as meninas na difícil missão que lhes havia sido confiada. Uma locução especialmente longa, do dia 20 de junho de 1963, permite compreender o teor desse período. O próprio Jesus falou com Conchita durante a ação de graças pela comunhão na paróquia da aldeia. Ela escreve: Estava a dar graças a Deus e pedi-lhe que me desse uma cruz, porque estou vivendo sem nenhum sofrimento, a não ser com o sofrimento de não ter cruz. E Jesus me respondeu: Sim, eu te darei a cruz. E eu, com muita emoção, perguntei: Para que será o milagre? Para converter muita gente? E ele me respondeu: Para converter o mundo inteiro. A Rússia se converterá, também se converterá, e assim todos amarão os nossos corações. E o castigo virá depois? Ele não me respondeu. Por que vem a meu pobre coração sem que eu mereça? Ele respondeu: Não venho só por ti, venho por todos. Em 8 de dezembro de 1963, dia de seu onomástico, Conchita teve uma nova locução. Foi às 5h30 da manhã. Ela se encontrava a caminho da igreja com sua mãe e caiu em êxtase diante das portas fechadas do templo paroquial, e fez com que Conchita recordasse os êxtases dos anos passados. Sua mãe ouvia sua filha dialogar com Nossa Senhora, ainda que fosse leve sussurro. Pesqueira registrou a sucinta explicação que Conchita deu depois para sua mãe. O ano terminava com ensinamento envolto em mistério. Não é possível sermos plenamente felizes na terra. Isso só se alcança no céu. A mesma coisa que foi dita a Santa Bernadette Soubirous por Nossa Senhora em Lourdes. As locuções a partir daí para Olhe foram esporádicas, e para Conchita, todos os meses. Apesar de tudo, não diminuiu o interesse por Garabandal. Muitos visitantes compraram terrenos ali, espanhóis e estrangeiros. Reformaram a igreja da aldeia, mas outros, muito ao contrário, vacilavam. A última aparição do dia 20 de janeiro de 1963 também teve Conchita como única protagonista. Em 8 de dezembro de 1964, praticamente 2 anos depois, Nossa Senhora volta a aparecer. Escreve Conchita: o ano de 1965 se apresentava como um ano de novidades para Garabandal. Até o próximo capítulo.